Fala moçada, continuando as formas de Lewis, né? A geometria, a polaridade, tudo que a gente precisa saber, né? Vai ser trabalhado. Então, vamos agora, né? Para estruturas nas quais eu tenho 4 átomos presentes e ali vai sobrar para a gente elétron no átomo central, tá bom? E aí, claro, vamos trabalhar, né, os exemplos mais clássicos para cada uma das possibilidades, ok? Então, aqui nós vamos falar do NH3, que é a amônia, não é tão importante para a gente dentro do estudo da química inorgânica. Então, o que nós temos aqui sobre os elementos? Não é? O nitrogênio é um elemento que está na família 5A, e a gente já falou sobre ele. Ou seja, aqui sabemos que ele faz 3 ligações. Não é? Ele tem 5 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio, toda santa hora aparece para a gente, está na família 1A, por questão de distribuição eletrônica, e ele aqui faz uma única ligação. Ok? Enquanto o nitrogênio é trivalente, o hidrogênio é mono. E qual deles é o central, já sabemos. É sempre o átomo que faz mais ligações, ou é o menos eletronegativo, conforme trabalhamos no exemplo anterior. Então, o nitrogênio aqui vai estar no centro para a gente. E aí, vamos representar, vamos brincar e depois a gente mata a geometria, tá bom? Mesmo esqueminha aqui, ó. Nitrogênio é o central. 5 elétrons. 1, 2, 3, 4. Alguém tem que ficar ali ao par, né? Ou aos pares. Aqui temos, né, em qualquer uma das posições de equivalência, eu vou colocar em cima, tá? E eu vou ligar os 3 hidrogênios aqui, né, ao nitrogênio. Então, deixa eu usar aqui, sei lá, o verdinho aqui, ó. Liguei o primeiro hidrogênio, liguei o segundo hidrogênio e liguei o terceiro hidrogênio. Então, a estrutura do NH3 está produzida. Aqui nós temos, não é? 3 ligações covalentes normais. Agora já sabemos o que é coordenada e o que é ligação covalente normal. E nós temos aqui, né, em cima, um parzinho de elétron não ligante. Mas espera aí, eu tenho em torno do nitrogênio, não é? 4 pares de elétrons não ligantes. E da mesma forma que para a água, esses 4 pares de elétrons não ligantes, eles se distribuem no espaço, em 3 dimensões, de tal forma que eles formam, em torno do átomo central, um tetraedro, tá ok? No caso da água, esses 4 parezinhos, né, que estavam presentes, 2 eram pares não ligantes e 2 eram ligantes. Na hora da gente analisar a geometria na água, eu tiro os parezinhos que não são ligantes. E aí fica a geometria angular. No caso do NH3, eu tenho os 4 pares distribuídos em torno do N, da forma como vocês estão vendo aqui. Só que só um parzinho é não ligante. Ele não conta na geometria. Então, a geometria do NH3, ela lembra pra gente, ó, uma pirâmide, não é verdade? Então, o NH3, muitas vezes, né, em 2 dimensões, no plano, ele é representado assim, ó. É como vocês mais vão encontrá-lo. Aqui, ó. Nós vamos representá-la assim muitas vezes. Tá ok? E nós aqui chamamos essa geometria de geometria piramidal. Lembra uma pirâmide. E aí vamos analisar. As moléculas que têm geometria piramidal são moléculas nas quais nós temos 4 átomos se ligando e são moléculas nas quais nós vamos encontrar par de elétron sobrando no átomo central. E aí, se sobra par de elétron no átomo central, de cara, o que eu sei? É polar, não é? Então, aqui, ó, sobrou elétron no átomo central, molécula... ela é polar.
tá bom? Então, é assim que nós vamos trabalhar com essas estruturas. Sobrou elétron no átomo central, gente, como sobrou na água, angular, polar. Sobrou elétron aqui no NH3, piramidal, polar. Moléculas angulares, moléculas piramidais, são moléculas polares, porque sobram elétrons no átomo central, ponto final, bem direto, a gente a mata, tá bom? Então, é isso que eu tenho que saber. 4 átomos, ok? Na estrutura. Não sobrou elétron. Geometria. Esqueci. Trigonal, né? Agora, 4 átomos. Sobrou elétron? Piramidal. Ponto final, não é? Sobrou elétron no central, gente, de cara é polar. E quando não sobrar, você usa a simetria para que você ali defina tudo que tem que ser definido, tá bom? Então, muito cuidado. Aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa que para a gente é muito importante. É uma maldade, tá? Que nesse momento já dá para eu trabalhar o que eu quero com vocês. Quando eu trabalhei com vocês o CO2, nós vimos que o CO2 era uma estrutura o quê? Linear, não é? Quando eu trabalho, por exemplo, o CS2, eu percebo que ela também é uma estrutura linear. Por quê? O oxigênio e o enxofre, eles estão numa mesma família, família 6A. Isso quer dizer que eles vão fazer o mesmo número de ligações. Então, eu vou substituí-los igualmente nas estruturas. Então, se eu tiver um único exemplo, o principal exemplo para cada um dos casos, se eu criar variáveis, não é? Desde que a família seja a mesma, nada vai mudar, não é? É o caso aqui, é o caso da água aqui, ó. O H2O, a gente viu que ela é angular. E se eu pegar, por exemplo, H2S, H2SE, H2TE, esses elementos aqui são todos elementos da família 6A, tá? Mesma família do oxigênio, ou seja, em todos os casos, as estruturas seriam angulares, estão vendo? Então, se eu tiver um único exemplo, eu consigo carregar isso para uma porrada de possibilidades. Por exemplo, aqui, ó, NH3. Acabamos de ver que ela é trigonal. Trigonal, desculpa, piramidal. Ou seja, se eu pegar o NH3, o PH3, o NF3, não é? Se eu pegar aqui o PCl3, ok? O que eu percebo? P e N estão numa mesma família, então não vai fazer a menor diferença, tá? O F, o Cl e os hidrogênios, eles são também monovalentes, ou seja, se eu criar variações, mas dentro de um mesmo formato de ligação, quantidade de ligação, número de elétrons, não é? Ali sobrando, nós vamos também ter estruturas o quê? Piramidais, tá bom? Então, vocês estão percebendo que com um exemplo, 2, 3 exemplos, eu consigo já definir geometria e polaridade com uma porrada de estruturas, não necessariamente tendo que montá-las. Então, é algo que vocês vão pegar, né? É um feeling que vocês vão ter fazendo exercício, ok? Então, não dá mole não, tá? E aí estamos quase acabando essas estruturinhas dentro da regra do octeto, para a gente poder trabalhar alguns outros casos também importantes, mas que vão fugir à regra, tá? Então, para 4 átomos já foi, agora vamos para 5, ok? E aí, fechamos esse pedacinho dentro da lógica da regra do octeto. Então, vamos lá. Aqui, ó. Trabalhando com 5 átomos na estrutura, né, da minha molécula, obedecendo a regra do octeto, que é o que eu estou fazendo nesse momento. Para 2, para 3, para 4 e para 5 átomos, tá bom? Claro que vão existir estruturas onde eu tenho 5 átomos e vai sobrar elétron no átomo central, mas não vai obedecer a regra do octeto. Aí eu vou trabalhar depois, porque o arranjo vai ser bipiramidal, tá bom? Isso aí nós vamos fazer depois. Então, nesse caso, obedecendo a regra do octeto, aqui, ó, para 5 átomos se ligando, pensando em obedecer a regra do octeto, nós só vamos trabalhar com casos onde não vai sobrar elétron no átomo central.
tá bom? Então, não vou nem colocar. Nós não vamos fazer a análise sobra e não sobra agora, porque se sobrar, não obedece ao octeto, ok? Então, isso vai vir daqui a pouquinho em uma outra aula. Então, 5 átomos se ligando. E aí eu vou pegar 2 exemplos para a gente, matar aqui com chave de ouro. Exemplo 1, vou pegar o CH4, né, tão conhecido de nós, que é o metano. Não é? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. O carbono, ele está na família 4A, e eu já sei que ele faz 4 ligações. Não é? Então, o hidrogênio, de novo, família 1A, ele faz aqui, esqueci, uma ligação. Estou brincando, né? E agora nós vamos desenhar essa estruturinha. O carbono, 4 elétrons em torno de si. Então, carbono, 1, 2, 3, 4. Vamos ligar os 4 hidrogênios aqui, né, galera? Então, ó, 1, 2, 3, 4. O carbono, ele é sempre, sem exceção, tetravalente, tá? Então, o carbono, ele hibridiza. O carbono pode ter hibridização sp3, sp2 e sp. O carbono está sempre hibridizado, não é? Da mesma forma que oxigênio, nitrogênio, berílio e boro, tá? Então, depois eu vou falar um pouquinho disso para vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu percebo que existem 4 pares de elétrons, não é? Em torno do carbono, obedecendo a regra do octeto, tá bom? Por isso que eu não vou nem falar sobrando, porque se eu tiver um parzinho sobrando aqui, ao invés de 4, eu vou ter 5 pares, ou seja, 10 elétrons. Não vai ser o caso do carbono, não vai ser o caso desses elementos do segundo período para a gente. Aí eu vou ter que pegar elementos do terceiro período para baixo, não é? Fósforo, não é? Enxofre em algumas outras estruturas e por aí vai. Então, lá vamos. Na hora de desenhar o CH4, nós já sabemos, né, que o arranjo desses 4 pares ele é tetraédrico, não é? Eles se afastam gerando ângulos ali, no caso do CH4, próximos de 109 e 28, no caso da amônia, próximos de 107 e na água próximos ali a 105 graus, tá bom? Porque os pares de elétrons não ligantes, eles, não é, são comportados em orbitais mais volumosos, eles acabam espremendo um pouquinho as ligações ali. Mas, de qualquer forma, né, os ângulos vão girar em torno de 104, 109, ou seja, são maiores do que os ângulos de 90 graus se a molécula fosse planar, não é verdade? Então, nós vamos representar o CH4 assim, no geral, tá bom? Você pode encontrá-lo assim também. Esse é um composto orgânico, né? Isso é um hidrocarboneto, é o gás metano, não é? Ou, tridimensionalmente, se eu quiser, eu posso deixar 2 ligações no plano, não é? Deixo uma ligação saindo do plano e uma ligação entrando no plano. Esta ou esta são representações da mesma coisa. No caso do carbono, que é um elemento tetravalente, e ele tem a capacidade de gerar cadeias carbônicas, estruturas, né, orgânicas, portanto, que nesse momento da nossa vida são absolutamente comuns, a gente normalmente representa o carbono assim, não é? Por uma questão de simplicidade, tá bom? Para facilitar a nossa vida, não é? Facilitar a sua vida é a minha vida nesse momento. Então, aqui, não é? Vamos desenhar da forma como está aqui em cima. E aí, o que eu percebo? Nessa estruturinha, não é? Se eu cortar assim, cortar assim, cortar assim, ela vai ser o quê? Simétrica. Existe aqui simetria. Então, se tem simetria, gente, a molécula é o quê? Apolar. É ou não é? Sim. Porque não sobra elétrons no carbono, tá bom? Então, fiquem espertos. Agora, quando eu, para essa estruturinha, vou falar da geometria, eu tenho aqui 1, 2, 3, 3, 4. Ó. São os 4 parezinhos em torno do carbono.
Na água, tum, tum, eu tinha 2 não ligantes. A geometria era angular. Na amônia, que é o NH3, só um par é não ligante. Geometria trigonal. Não é verdade? Desculpa, piramidal. Ok? No caso do CH4, os 4 parezinhos que estão em torno do carbono são parezinhos ligantes. Ou seja, eu não posso tirar ninguém. Ok? Então, o arranjo dos pares é tetraédrico na água, no NH3 e no CH4. Só que para o CH4, o arranjo dos pares é tetraédrico e a geometria também é tetraédrica, porque nenhum desses pares vai ser desprezado na hora da gente analisá-la, tá bom? Então, aqui a polaridade eu olho com a simetria, mas de cara, a geometria, ela vai ser uma geometria tetraédrica. Tetraédrica. Combinado? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Exemplo 2, para a gente fechar esse pedacinho, ok? Então, vamos lá, aqui, ó. Exemplo 2, eu vou trabalhar o CH3Cl, ok? Clorometano. Então, vamos lá. Aqui nós temos a mesma coisa que o de cima. O carbono está na família 4A. Ele faz 4 ligações. Se você conseguir fazer essas análises de cor, pum, rapidinho, ótimo, tá? O hidrogênio, ele está na 1A. Ele faz uma ligação. Isso aí já estamos careca de saber, não é? Nós temos aqui o cloro, que está na família 7A, que faz também uma ligação covalente normal, tá? Porque o cloro ele pode fazer 4 ligações, desde que as outras sejam coordenadas. Isso aí vocês vão ver em estruturas de Lewis para ácidos, tá bom? Um pouquinho mais à frente. Então, tá feito. Agora, o carbono central. Gente, sempre que o carbono estiver presente em uma estrutura, ele é o central e o ponto final. Por quê? Porque ele faz 4 ligações. Ninguém mais faz 4 ligações. Na verdade, tem até uns meia-boca aí, né? O silício. Mas, não é? Gerando uma complexidade de estruturas monstruosa, é o carbono. Tá bom? Então, apareceu, ele é o central e o ponto final. Então, aqui, nós vamos ter, mesmo esqueminha, carbono. 1, 2, 3, 4. Vou ligar os 3 hidrogênios. 1, 2, 3. E vou ligar o cloro aqui em laranjinha, aqui, ó. Cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Então, vai ser pra gente, né, uma estruturinha polar ou apolar, tá? Vamos desenhar ela em preto aqui, ó. Fazendo traços. Carbono, hidrogênio, hidrogênio e cloro. O que eu percebo nesse caso? Que se eu passar esse plano, a parte de lá e a parte de cá, elas não são iguais. Essa molécula ela é assimétrica. Ela não tem simetria. E se ela é assimétrica, de cara, ela é pra gente uma molécula o quê? Polar. Tá bom? Então, quando não sobrar elétron no átomo central, percebam que não sobrou, você vai usar a simetria para analisar a polaridade. Ponto final. Se sobrar elétron no átomo central, a molécula já é polar. Não precisa fazer nada. Tá bom? O que você vai ter que carregar, claro, é ali a geometria. Ok? É isso que você obrigatoriamente precisa trazer para que você consiga desembolar outras coisas. Tá? Então, fiquem espertos em relação a isso. Até aqui de boa? Fechou? Então, só uma, né, mega rápida tabelinha aqui para vocês, né, fechando, né, ou sintetizando o que a gente já trabalhou. Aqui, ó, número de átomos, sobra elétron, geometria e polaridade. Ok? Então,
Vamos lá, aqui ó, rapidinho, né? Número de átomos. Número de átomos, 2 átomos. Sobra elétron? Não. Geometria linear. Ok? Beleza. Para analisar a polaridade, você vai usar simetria. Se for simétrica, é apolar. Se não for apolar, é polar. Ponto final. 3 átomos. Sobra elétron? Não. Geometria linear. Você vai aqui, ó, usar simetria. Usar simetria. Vou escrever assim, tá? Legal. Sobrou elétron? Sim. Geometria angular, polaridade, polar. De cara. Sobrou elétron é polar, não é? 4 átomos. Sobrou elétron? Não. Geometria. A trigonal plana, não é? Você vai usar aqui a simetria. Beleza? Sobrou elétron? Sobrou. Geometria piramidal. De cara, ela já é polar. Combinado? E com 5 átomos, nós não vamos aqui analisar sobrando elétron, tá? Existe, mas não obedece ao octeto. Percebam que tudo aqui eu falei em cima do octeto, tá? Então, geometria tetraédrica. E você vai também usar a simetria como ferramenta para te dizer se eu sou polar ou não como molécula. Beleza? Então é isso, galera. Obedecendo a regra do octeto, tá bom? Que é a nossa referência. Esse quadrinho é o que a gente precisa guardar. Agora, não é? Existem muitas estruturas que não vão obedecer ao octeto e que a gente precisa também conhecer um pouquinho delas, tá ok? Então isso fica para uma próxima aula, tá bom? Grande abraço, tudo de bom, valeu, tchau!